Um homem de 75 anos morreu ao ser arrastado pela chuva na zona norte de São Paulo. Testemunhas contaram que a vítima saiu de casa para manobrar o carro e aí foi arrastada pela enxurrada e ficou presa na roda do carro. Na Grande São Paulo, a tempestade também provocou uma série de complicações e prejuízos. Vamos conversar ao vivo, então, com o repórter Rafael Castro, que tem mais informações. Rafa, bom dia para você. Parece notícia repetida, né? Aquilo que nós falamos. Chuvarada chega a São Paulo praticamente todos os dias e aí, volta e meia, a gente vê uma situação de desespero dessa, que é uma pessoa ser arrastada pela enxurrada e morrer. Infelizmente, né, Shoia? Bom dia, boa semana para todo mundo que está com a gente aqui no Hora 1. Segundo a concessionária Enel, pelo menos 48 mil imóveis ficaram sem energia elétrica na Grande São Paulo, sendo 43 mil só aqui na capital paulista. A zona norte de São Paulo foi uma das mais atingidas pela tempestade na tarde de ontem e é de onde a gente fala ao vivo. Foi aqui, gente, que aconteceu essa tragédia onde um homem de 75 anos morreu. Como é que aconteceu? A gente tem até o cenário aqui para contar para você, contar e mostrar para você, ligado no Hora 1, como é que aconteceu essa história. Esse homem, Romeu Mattioni Neto, de 75 anos, morava aqui nessa rua, 2 casas ali para trás, e ele tinha saído durante a tempestade para justamente retirar o carro dele. Esse carro aqui, ó, ficou até agora aqui parado. Ele estava estacionado aqui na rua, a rua estava coberta de água, tinha uma inundação muito grande aqui, e aí, infelizmente, quando ele chegou aqui perto, ele foi arrastado pela correnteza, pela enxurrada, e foi parar um outro carro que estava parado aqui na rua e ele ficou preso na roda desse outro veículo e, infelizmente, morreu afogado. Durante todos esses momentos de agonia, um frentista que trabalha num posto de combustíveis aqui perto viu toda a cena e veio aqui para ajudar. Ele chegou a socorrer esse homem, fez algumas manobras de ressuscitação nele até a chegada dos bombeiros, mas ele não resistiu. Aliás, falando também aqui ao vivo do bairro da Vila Guilherme, zona norte de São Paulo, a gente vê alguns estragos. Agora que a água baixou, olha aqui, alguns estragos provocados pela enchente. Esse muro aqui, ao que tudo indica, não resistiu à força da água. A gente vê aqui vários destroços também, mais um reflexo da chuva de ontem aqui na capital paulista. Por falar em reflexo, em estragos provocados pela chuva, dá uma olhada nessa imagem aí, também aqui da zona norte de São Paulo, no Jardim Fontales, uma árvore de grande porte caiu e atingiu um carro. Por sorte, ninguém ficou ferido e equipes da concessionária Enel foram até lá para consertar os cabos de energia que ficaram danificados depois da queda dessa árvore. E como você bem adiantou, Shoia, a tempestade não atingiu só a cidade de São Paulo, mas também outros municípios da região metropolitana. Foi o caso da cidade de Guarulhos. Gente, dá uma olhada nessa imagem aí, um córrego transbordou em Guarulhos ontem à tarde com a chuvarada e um motociclista atravessou ali a região, se arriscou e foi engolido pela enxurrada. A gente observa aí nessas imagens. Segundo os moradores, ele foi socorrido pela vizinhança e depois então veio a equipe dos bombeiros. Ele depois foi levado ao hospital, passa bem, foi resgatado por moradores ali da vizinhança. Mas foi um baita susto, como a gente vê nessas imagens. Ainda na cidade de Guarulhos, uma garagem subterrânea de um prédio ficou totalmente debaixo d'água também, causando muitos transtornos e deixando moradores apreensivos depois dessa chuvarada toda. A Prefeitura de Guarulhos disse que está acompanhando o caso através da Defesa Civil Municipal. Esses são alguns destaques da chuva de ontem aqui em São Paulo e Grande São Paulo, e ainda nessa edição a gente volta a falar sobre esse assunto. Shoia. Combinado, Rafa. Que desespero aquela imagem ali em Guarulhos, aqui na Grande São Paulo, do motociclista tentando atravessar a água, né? Você tá vendo aí de novo na imagem, lá em cima do vídeo, ó, ele afunda na água, a gente não consegue mais ver. E veja que tem algumas pessoas aqui do lado direito, né, que ficam observando ali o motociclista tentando atravessar e depois se desesperam quando ele some ali na água, mas ainda bem que ele foi socorrido pelos vizinhos e está bem, foi levado ao hospital e está bem, mas é desesperador e fica o alerta para todos nós, mais uma vez, nunca é demais lembrar, não pode atravessar alagamento, a gente tem que tentar evitar esse tipo de situação, espera a água baixar, porque os especialistas dizem que 15 centímetros de água, quando ela bate no seu tornozelo, já é suficiente para te arrastar.
Então, não dá para a gente tentar enfrentar a correnteza, a água. Parece pouco, mas você não sabe o que tem ali embaixo. Pode ter um bueiro aberto, a gente sabe como são as grandes cidades. Então, não dá para vacilar nesse tipo de situação. E essa situação também que o Rafa está mostrou para a gente aí na Zona Norte aqui de São Paulo. Infelizmente, né, a morte desse homem que foi tentar ali manobrar o carro que está ali atrás do Rafa e ficou preso na roda do carro ali com a enxurrada. A enxurrada derrubou ele também. Então, são exemplos que a gente mostra para tentar aprender e conscientizar as pessoas, infelizmente, com a morte de mais uma pessoa. Obrigado, viu, Rafa? E o Rafa falava